A paz do Senhor, amada igreja, que bom nos encontrarmos novamente e por um motivo muito bom, ouvir a palavra de Deus, amém? Queria dar um feedback para vocês que a gente tem gravado as mensagens e a mensagem tem chegado a muitas pessoas que nós às vezes nem mesmo conhecemos e que tem dado um retorno falando de quanto Deus falou com elas, de quanto Deus tem agido na vida delas através das mensagens da Igreja Marás, amém? Eu convido você a abrir a tua palavra, deixar abertinho enquanto nós oramos, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Deixa abertinho aí enquanto nós oramos, amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Senhor, onde essa palavra chegar, Senhor Deus, o Teu amor maravilhoso, perdoador, salvador, nos encontre, Pai. Encontra cada um de nós. Nós colocamos a nossa mente agora cativa à Tua palavra, Senhor Deus. Nós colocamos a nossa família agora debaixo das Tuas asas, Pai. Senhor, onde o roubador não pode roubar a Tua palavra. Senhor Deus, que nesse momento a tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, o Senhor está no meio deles. Obrigado, Senhor, por nos reunir desta forma, mas nos reunir, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que deixou abertinho aí a sua palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, eu convido você agora a fazer a leitura comigo que diz assim, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Você já ouviu esse versículo numa música muito conhecida, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Amém? Esse versículo está nessa carta de Timóteo. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso foi Paulo. Escreveu a Timóteo, né, filho dele na fé, jovem líder da igreja primitiva, um obreiro fiel. Amém? E quem é Paulo? Quem é Paulo? Eu digo quem é, porque se eu falasse quem foi Paulo, parece que ele está numa distância maior de nós. E quando nós lemos as suas cartas, que são várias, né? Os livros de Paulo são 13, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, talvez Hebreus, né? Mas aí já é outra história. Então, 13 nós sabemos que são os livros escritos por Paulo. Quem é Paulo? Paulo de Tarso, como o próprio nome diz, de Tarso, né? Na Cilícia, região que pertencia ao Império Romano. Portanto, um cidadão romano. Para ser um cidadão romano ia muito mais do que isso, mas isso fica para uma outra explicação. Então, Paulo, cidadão romano. Quanto à religião, judeu. Quanto à tradição, fariseu. O que é o farisaísmo? Paulo era um judeu extremista. Ele era um judeu conservador.
Ele era um judeu zeloso nos costumes. Isso para ele era muitíssimo importante. Cristo era, quando ele queria dizer que alguém era hipócrita, ele chamava ele de fariseu, porque ele dizia que eles pregavam uma coisa que nem eles mesmos aguentavam seguir. Mas não era a situação de Paulo. Paulo, ele acreditava naquilo e ia até o final. Tanto que eu gostaria de ler com você agora um pouquinho o que está lá em Atos 22, quando o próprio Paulo conta a sua história. Atos 22, versículo 3. Livro de Atos. Quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso com Deus, como todos vós sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote meia testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo já a caminho e chegando perto de Damasco, quase meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Amém? Nesse texto, quando Paulo ele usa esse discurso para sua defesa, e ele próprio conta sobre si, Paulo conta quem ele era, porque relata o dia mais importante de um cristão, o dia que nós temos um encontro com Cristo. Esse é o nosso divisor de águas, é o primeiro dia dos mais importantes das nossas vidas. É um divisor de águas. E Paulo tinha acabado de acontecer o seu divisor de águas aqui, quando Paulo diz: Senhor, quem és? Ele fala: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Porque Paulo era um ferrenho perseguidor do caminho, com letra maiúscula, né? Como eram chamados os cristãos, porque até então não eram chamados de cristão. Só é chamado de cristão, acho que em Antioquia, na presença de Paulo. Paulo proporciona isso. E aqui, no encontro de Paulo com Cristo, há um renascer de um novo homem. Saul, né? Podia ser Saul em hebraico, Saulo é Saul em hebraico. Agora Paulo teve um encontro com Cristo. E aí eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Paulo era livre ou era preso? E eu pergunto para você: você é livre ou você é preso? Responda só na sua consciência. Paulo se achava livre. Ele se achava livre, mas ele tinha muitas amarras. Ele era preso por ser um cidadão romano, ele tinha que cumprir como um cidadão romano. Ele era preso à sua religião, porque ele era um judeu hebreu de hebreu, ele diz. Ele era preso à tradição, porque ele era um fariseu. Mas agora Paulo teve um encontro com Cristo. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, nos remete ao que ele escreve lá em Timóteo, que a partir do encontro com Cristo e que ele reconhece que o Rei eterno, imortal, invisível e real o perdoou. E agora ele é livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque verdadeiramente sereis livre.
Porque nós temos uma noção de falsa liberdade. A verdadeira liberdade é quando Cristo nos liberta, quando nós nos deixamos, quando nós vamos a Cristo para que Ele nos liberte de eu quero ser livre. E Paulo, ele reconhece que ele já não é mais aquele, ele não esqueceu quem ele era, ele sabia, foi ele mesmo, não foi um sonho, foi ele mesmo que fazia aquelas coisas. Mandava prender, mandava jogar no calabouço, mandava espancar e mandava matar, consentia na morte. Mas agora Paulo, ele se perdoa. Na carta que nós lemos em Timóteo, ele fala que ele alcançou misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é uma graça imerecida, que a gente não merece, mas o Senhor dá porque Ele é misericordioso. E Paulo fala que de todos os pecadores, ele é o principal. Então ele se reconhece como pecador. E aí quando tem esse encontro, que Paulo diz na sua própria história, que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Nunca mais ele foi o mesmo. E quando Paulo pensava que ele era livre, ele era preso. E agora que Paulo é livre, sabe quando o Senhor fala para Ananias, fala, Ananias, vai lá, tal rua, em Damasco, tem um homem orando, o nome dele é Paulo, ele é muito precioso para mim, vai lá, Ananias. E Ananias fala, Senhor, tá louco? Paulo é aquele que manda prender, manda matar, manda açoitar, e o Senhor quer que eu vou lá? Quero fazer um parênteses nessa fala de Ananias, quando Ananias fala assim, que ele sabia sobre a fama de Paulo. Eu quero dizer que as pessoas sabem sobre a minha fama antiga, sobre a sua fama antiga. Só que, quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos nova criatura. Muitas vezes, os nossos amigos, as pessoas que nos conheciam, tentam nos lembrar da pessoa que nós fomos. E até a nossa mente, até nós mesmos, a nossa mente quer nos boicotar e nos lembrar da pessoa que nós somos. Mas eu vim aqui para dizer que o Senhor, Ele lembra do dia do encontro contigo. O dia que Ele te transformou. E quando Ele teve um encontro com Paulo, Ele diz, vai lá até ele. Diga a ele, Ananias, como vai ser padecer pelo meu nome. Caramba! Mas Paulo teve um encontro com Cristo e agora seus problemas acabaram? Não. O Senhor diz que agora ele vai entender o que é padecer pelo nome dele. Só que eu digo a você que ele está falando agora de um Paulo liberto. Um Paulo que era cidadão romano, agora sabe quem ele é? Cidadão do mundo. Você já leu as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo? Paulo já não é mais só um cidadão romano. Paulo é um cidadão do mundo. Paulo que pregava aos judeus, Paulo que falava bonito nas sinagogas, agora Paulo fala aos gentios de toda a terra, aos gentios. Você sabia que a palavra chegou até nós porque Paulo pregou aos gentios e quanto mais aprisionavam Paulo com grilhões, mais a palavra se expandia. Quando Paulo estava na Macedônia, quando foi espancado em Antioquia, quando teve que fugir por um cesto, quando estava em Jerusalém, nossa, estava em Jerusalém, estava no meio dos seus, lá em Jerusalém teve que sair fugido. Por que queriam espancar Paulo? Porque dizem que ele tentou levar um grego para ouvir a palavra dentro da sinagoga. Paulo agora era um homem livre, um homem que quebrou com toda a tradição. Vou fazer a pergunta de novo. Você é preso ou você é livre? É a pergunta que eu preciso me fazer todos os dias. Nerita, você é presa ou você é livre? Porque os livres vivem como livres. Paulo achava que ele era solto, livre. Paulo era preso. Agora que Paulo é preso, Paulo é livre. A palavra de Deus, ela diz assim que todo joelho se dobrará
Essa palavra estava lá em Isaías e que Paulo conhecia muito bem como judeu. E ele usa essa palavra 2 vezes nos seus livros, lá em Romanos e lá em Filipenses. Se você procurar, você vai encontrar essa palavra sendo repetida 2 vezes. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Sabe baseado em que Paulo fala isso? Paulo fala isso baseado na sua vida, baseado na sua experiência, baseado no que a palavra falava em Isaías, que todo joelho se dobrará, e ele conhecia muito bem essa palavra, e aí essa palavra aconteceu na vida dele. Ele, judeu de judeus, fariseu, agora perseguidor, agora perseguido, entendeu que todo joelho se dobrará. E eu faço uma pergunta para você: como você quer dobrar o seu joelho? Como você quer que a sua família dobre o joelho? Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará. Você pode não querer servir o Senhor, mas a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Não tem outra saída. E aí agora, esse Paulo livre que teve um encontro com Cristo, nada pode segurar um livre. E eu digo para você a evidência em que eu e você, nós entendemos que nós somos livres. Qual é a evidência? A evidência é reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Querer ser batizado, querer ser salvo. Entender que Cristo me perdoou. E mais importante também, que eu me perdoei. Que eu sei e não ajo e não sei mais como era aquela pessoa. Eu ajo diferente. Eu sei que eu fui uma pessoa daquele jeito, mas eu não sou mais aquela. Mesmo que às vezes a minha mente tenta me boicotar, me lembrar de quem eu fui, mas eu não sou mais. Mesmo que a tua mente tenta te lembrar, te boicotar e mostrar quem você era, mas você não é mais. Eis que tudo se fez novo. Amém? Aí agora Paulo, esse homem livre, e quem é livre leva outros à liberdade. Você já conversou com uma pessoa presa? Uma pessoa cheia de problemas, problemas no sentido tudo não tem saída. Tudo sentido que você dá, tudo que você fala não tem saída. A hora que você vê, você está quase preso junto com a pessoa também. E eu queria falar sobre isso porque muitas pessoas esses dias estão presas fisicamente na sua casa. Ou com o seu trabalho, que nem eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, saio para trabalhar, continuei trabalhando. Outros dentro de sua casa, mas eu vou dizer para você que liberdade não é uma questão física. Liberdade é um estado de espírito. Como está o seu espírito? Eu lhe pergunto. Ele é preso ou ele é livre? Porque Paulo era um cidadão romano. A sua nascença era um cidadão. Agora ele é missionário agora. Paulo agora ele é um cidadão do mundo. Paulo era um judeu. Agora Paulo segue a Cristo. Ele é um cristão. Paulo era fariseu. Agora Paulo prega aos gentios, sem distinção. Qual é a história da sua vida? Quais são as suas amarras? Quando nós temos um encontro com Cristo, é hora de cair as amarras da religiosidade, da religião, da tradição, da casa onde eu nasci. Ele não esqueceu suas virtudes. A palavra nos mostra que nunca teve um teólogo igual a Paulo, um plantador de igreja igual a Paulo. A palavra diz, nos mostra que Paulo era mais influente que todos os Césares. E olha que eu acho que eram 12 Césares. Quem era Paulo? Quanto mais tentavam prender Paulo, a palavra diz que ele teve que fugir por um cesto, depois foi expulso em Antioquia, foi espancado na Macedônia, na Tessalônia, fala que lá em Roma ele foi entregue, ele não era um cidadão romano, foi entregue em Roma, foi picado por uma cobra, tanta coisa aconteceu com Paulo, mas nada segura um espírito livre, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente, eu quero que você grife essa palavra, verdadeiramente sereis livre. E uma pessoa livre, ela anda como os livres, ela fala como um livre. Amém? Ela escuta as coisas dos livres. Amém?
E aí, para falar sobre esse livro, eu falo assim para você que às vezes está se sentindo preso, que Paulo, certa feita, quando ele estava em Roma, e ele foi parar na casa de César. E lá na casa de César, César tem uma esplendorosa ideia. Coloca Paulo no calabouço, além de estar preso, dentro da casa, coloca ele no calabouço e de 12 em 12 horas troca a guarda pretoriana, que é a guarda de confiança do rei, e de 12 em 12 horas algemam Paulo com 4 guardas, de 2 em 2, algemado com Paulo, lá nesse calabouço. E você sabe o que acontece? Vamos ler um versículo para ver se a gente entende o que acontece. Eu convido você aí a sua palavra em Filipenses, depois Efésios em Filipenses. Filipenses 4. Versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, ele sempre dava a saudação final das pessoas que estavam com ele, e ele diz aos Colossenses: todos os santos os saúdam, principalmente a igreja aqui, da casa de César. Quanto mais tentava aprender Paulo, Paulo mais falava da palavra de Deus. Paulo plantava igrejas fora, Paulo plantava igrejas dentro. E a palavra diz que debaixo das barbas de César, os seus guardas, os seus funcionários, seus copeiros, seu sei lá o que trabalhava lá dentro daquela casa, toda a guarda pretoriana fazia parte da igreja de Cristo. Eu pergunto para você, você é preso ou você é livre? Se você se identificou com uma dessas palavras, se você se identificou que você está preso na religiosidade, se você se identificou que você está preso do lugar da onde você nasceu, da família que você veio, da religião onde você foi concebido, eu digo para você, eu não estou aqui para falar de religião nenhuma. Eu estou para falar do mesmo Cristo que libertou Paulo. Eu estou aqui para falar de uma vida livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pode te colocar onde for. Você pode estar onde você estiver. Você pode estar dentro de casa ou fora de casa. Você pode estar no teu trabalho, que o Senhor vai te usar. Porque os livres fazem que os outros tomem caminhos de livres. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que você possa meditar sobre essa palavra e que você possa querer ser livre, como Paulo foi. Graças nós te damos, Senhor, por esta palavra. Graças nós te damos onde esta palavra chegar, por cada irmão, por cada vida, pela liberdade de cada um. Que o Senhor possa entrar e resgatar, Senhor Deus, como resgataste Paulo. Senhor, cada um para a sua liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Em nome do nosso Senhor, eu te declaro a paz do Senhor. Amém.